Olá! Um tempo atrás eu sumi um pouco e não escondi de vocês assim que pude. Eu passei por uma cirurgia e você que gosta de mim, que acompanha meu trabalho, que tem carinho por mim, confia em mim, imagino que você queira entender um pouquinho o que aconteceu. E por mais que eu seja psicóloga, sou uma pessoa pública aqui, eu sei que tem muitas pessoas que acompanham e me perguntaram e querem entender. Quando eu era muito nova, menos de 20 anos, eu coloquei prótese de mamas nos seios. Eu era muito magrinha, eu me sentia muito mal com aquilo me perturbava horrores e foi super significativo e importante para minha autoconfiança. Eu sei que tem muitas pessoas que questionam isso, eu respeito, mas não me arrependo. Foi algo que funcionou muito bem para mim, me fez assim muito bem. Passaram-se mais de 20 anos, eu nunca tive problema algum. Mas depois de amamentar minha filhinha e no exame de rotina, eu recebi uma notícia que me assustou, que as minhas próteses estariam rompidas. Quase certeza que estariam. Fui correndo, fui fazer ressonância e, graças a Deus, não estavam rompidas. Mas eu já estava numa situação que não tinha muito jeito. Precisava fazer essa troca de prótese. Num primeiro momento eu pensei até em tirar as próteses e não colocar, mas fui entendendo junto com o meu médico que não seria a melhor alternativa para a minha situação, para mim. Então escolhi trocar as próteses, que inclusive são da mesma marca da prótese original que eu estava. Então você imagina, eu estava há quase 23 anos mais ou menos com essas próteses da Silimed, que é o maior fabricante da América Latina de próteses de silicone. E aí quando eu vi que era a mesma, eu falei, caramba, né, que bom, tô mais segura ainda. Então, vocês imaginam, fiz essa troca de próteses no momento que tive que me privar também de segurar minha filha no colo, várias limitações, medos. Eu posterguei essa cirurgia o máximo que eu pude, mas chegou uma hora que a minha saúde estava em risco, era importante preservar, e uma hora tinha que fazer mesmo, e não tinha outra hora que não fosse agora. E acabei escutando muito, me sentindo muito acolhida pelo meu médico, que vocês me conhecem, fui em alguns para escolher com qual eu faria, e acabei escolhendo o Dr. Paulo, que eu quero que ele fale algumas palavrinhas aqui para vocês, e principalmente a pergunta que eu vou jogar agora para ele é assim, por que, no meu caso, a melhor alternativa foi trocar essas próteses de silicone? Bom, prazer estar com vocês aí, com todo o público da Pamela. Então, eu sou o Dr. Paulo, eu sou médico cirurgião plástico e tenho uma das minhas especialidades as cirurgias mamárias. Então, eu falei para a Pamela que essa é um tipo de alteração muito comum, uma queixa muito comum aqui no meu consultório, na minha clínica, no meu dia a dia, que são pacientes, mães como ela, pacientes que trabalham, que têm dificuldade de parar, às vezes, um pouquinho a rotina para se cuidar alguns dias. E essa dúvida principal dela, se ela mantém o implante depois de alguns anos, ou se é o momento ideal para ficar sem os implantes, é uma dúvida que muitas mulheres hoje em dia têm. Então, essa dúvida da Pamela, né, nesse momento, que ela precisava fazer a troca dos implantes, é uma dúvida que pode ser a sua, talvez, também. Né? A gente vê muitas mulheres tirando os implantes e outras querendo colocar. E qual que é o certo? Bom, quais são as opções que a gente tem? Então, quando a gente vai retirar um implante de mama de uma paciente, a gente tem que alinhar um pouco as expectativas de resultado que ela tem em relação a essa cirurgia nova e a nova formato das mamas após a retirada dos implantes. Geralmente, as mulheres que retiram os implantes, elas evoluem com algum grau de redução das mamas, do volume final das mamas. Então, essa redução precisa ser alinhada com o paciente. Invariavelmente, mesmo com as técnicas de reconstrução e restabelecimento do volume com enxertos de gordura, a gente não vai chegar nos mesmos volumes e nem nos mesmos formatos de mama que a gente consegue com os implantes. E às vezes as mulheres desejam isso, elas querem retirar os implantes, elas querem mamas menores e mais naturais. E aí sim a gente começa a ir num caminho mais de acordo com a expectativa dessa paciente. Eu fiz até o meu doutorado em lipoenxertia mamária e eu utilizo muito esse tipo de técnica para a gente dar os melhores resultados para esse tipo de paciente que deseja mamas mais naturais e mamas menores, de maneira geral menores. Tá? Eu até dei uma aula agora no Congresso Brasileiro em novembro de cirurgia plástica sobre implantes associados às lipoenxertias. Por outro lado, algumas mulheres, em alguma fase da vida delas, ainda faz sentido uma mama um pouco mais volumosa, um colo um pouco mais preenchido, enfim, que às vezes a gente vai ter alguma dificuldade de acordo com a presença de tecido mamário, de acordo com cada paciente, uma avaliação muito individual, para a gente avaliar qual que é a expectativa do resultado individualmente de cada paciente.
Algumas pacientes já têm um volume mamário interessante que pode ser remanejado, né, para que exista um contorno harmonioso e bonito. Então, às vezes, a gente faz uma opção por um lado ou por outro, junto com a paciente, alinhando sempre as expectativas que ela tem para esse momento da vida dela, porque a gente sabe que o nosso desejo de imagem do corpo vai mudando ao longo do tempo. A gente, com 20 anos, tem uma expectativa de um corpo, com 30 outro, com 40 outro, com 50 às vezes outro. E é normal, isso é muito comum. O importante é que existem técnicas e táticas respeitando as individualidades de cada paciente para se aproximar mais do seu desejo, da sua necessidade nesse momento, nessa fase de vida. Então, graças a Deus, a gente consegue fazer isso com maior tranquilidade, com segurança e bastante conforto. E foi por aí que a gente caminhou com a Pâmela e talvez com vários pacientes, sempre alinhando a expectativa individualmente de cada paciente com o resultado que a gente pode oferecer. Quero dividir com você, porque eu particularmente não tinha ideia do quanto essa cirurgia seria importante para mim. Eu até chorei aqui, quando estava voltando nos primeiros dias do curativo, eu até vim aqui e chorei com o doutor, porque acho que o impacto na minha autoestima, de eu estar fazendo uma coisa que era muito importante para mim, de eu estar entrando em contato, acho que depois dessa fase da Luma pequenininha, de eu retomar minha mulher. Eu não tinha noção de como meu peito não estava legal, não só no sentido das próteses estarem mais endurecidas e muito velhinhas, mas o quanto eu não estava legal comigo fisicamente. Então foi super importante para mim. E na escolha de com quem fazer, não é só o Dr. Paulo, que é super fera, uma equipe maravilhosa que me acolheu desde o primeiro segundo. O Dr. Paulo, super sensível, porque eu sou filha de médico, então assim, pra mim já tem uma exigência que seja um bom médico. Já sabia que era muito bom o que fazia, mas ser uma pessoa humana, sabe? Uma pessoa simples na tratativa, acolhedora, isso eu te agradeço muito, já falei. Mas eu quero que as pessoas saibam, porque muita gente não sabe quem procurar, muita gente é insegura sobre isso. Inclusive eu vi de mim, que sou uma pessoa que nunca fiz isso. Nunca estive na minha rede falando de médico ou qualquer coisa, mas acho bom compartilhar, acho que tudo que é bom e que faz bem pra gente, merece. E queria que você deixasse um pouquinho o seu contato, falasse um pouquinho para as pessoas como elas podem te encontrar, como funciona a clínica. Acho que meus seguidores vão gostar de saber disso. Bom, a minha profissão ela reserva algumas coisas muito boas, muito prazerosas, né? Então é muito gratificante ter esse retorno dos pacientes. Então a Pâmela, que é uma pessoa pública, está aqui colocando um pouquinho da experiência dela, mas é claro que para mim ela já realmente, como ela falou, teve um dia ela chorou, né? Então realmente eu até fiquei comovido aquele dia. Quase chorou junto. Quase chorei, foi, não choro que eu choro junto. Então é muito legal participar um pouquinho da vida das pessoas e trazer uma mensagem positiva, deixar ali uma melhora da qualidade de vida. O que motiva o nosso dia a dia como cirurgião plástico é muito isso. É saber, né, participar e melhorar a qualidade de vida das pessoas, essa autoestima é o que faz com que traga o brilho no olhar e o sorriso novamente dessas pessoas. Bom, para quem quiser me procurar, claro, o meu consultório aqui em São Paulo, em Moema, próximo do Shopping Ibirapuera. A Pâmela vai deixar aqui nos contatos, no Instagram, lá a gente tem total acesso às minhas secretárias para fazer o agendamento. Inclusive, quem está gravando agora, a Adriana, que me acolheu em muitos momentos, Dri. Obrigada. Super Dri, que está aqui com a gente sempre. E vai ser um prazer poder atender todo mundo com o maior carinho possível, assim como eu recebi de você e pude. E entre em contato com as suas fragilidades. Eu não acho que é besteira. Não espere só a coisa estar estourada para fazer, porque as suas emoções são muito importantes. O seu corpo é o seu templo e se você tiver a oportunidade de cuidar dele, com certeza isso vai fazer uma mudança imensa na tua vida. Obrigada, Dr. Paulo. Obrigado pela confiança. Obrigada.